E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. Meu querido irmão, meu caro amigo, a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 6, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Meu querido amigo, meu caro ouvinte, o Senhor Jesus falava a pessoas que estavam com um nível de ansiedade que estava lhe roubando a paz, o equilíbrio, a tranquilidade. Porque a ansiedade é você querer que as coisas aconteçam no seu tempo. Uma pessoa ansiosa, ela quer apressar os acontecimentos antes do tempo natural. Por isso, o próprio Senhor Jesus, ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ele estava dizendo, tem pessoas que estão mais preocupadas com o alimento do que com a vida, com a roupa do que com o corpo. Ele estava dizendo, olha, tem pessoas que estão mais preocupadas em resolver o problema do que com o próprio problema. A ansiedade, ela faz a pessoa comer cru, faz ela apanhar a fruta ainda verde, amarga, cheia daquele leite que produz na boca um gosto muito desagradável. A ansiedade, ela é muito perigosa, porque ela leva a pessoa a uma depressão, a uma frustração. A ansiedade, ela gera na pessoa uma impotência tão grande que a pessoa fica com o seu sono comprometido. Às vezes, ela dispara o start do apetite e por ansiedade a pessoa come até sem fome. De repente, ela está muitos quilos acima do seu peso normal. Em algumas pessoas, o efeito é contrário. A ansiedade faz com que a pessoa perca o apetite. Em alguns casos, o sono. Em outros casos, dá uma sonolência terrível. O fato é que a ansiedade desequilibra a pessoa, para mais ou para menos, para muito ou para pouco. E a ansiedade, ela muitas das vezes desencadeia outros problemas na nossa vida e que mais tarde estão sendo tratados sem que a pessoa perceba que foi a ansiedade que gerou cada um daqueles problemas. Tem pessoas que, na ansiedade de se casarem, se unem com pessoas erradas. E depois, mais tarde, uniões mal sucedidas, a pessoa diz, não sei onde é que eu estava com a cabeça quando me uni com esta outra pessoa. Nosso temperamento não combina, nosso gênio não se afina. Se não fosse a atração sexual, não haveria uma outra razão para estarmos juntos. E a pessoa não percebe que lhe levou a contrair aquele relacionamento foi a ansiedade por estar só. Pela pessoa estar só e não querer esperar o tempo certo, a pessoa certa, ela se apegou ao primeiro homem ou à primeira mulher que apareceram e imaginaram, já que não tem tu, é tu mesmo. E aí depois veio a conta para pagar, um arrependimento muito grande, e vez por outra a pessoa se pergunta, onde é que eu estava com a cabeça?
que eu fui me unir com esta outra vasilha, com esta dose, com este poço de enjoo. Como é que eu não vi? Esse caboclo é tão enjoado, esta mulher é tão rinchosa. Oh, meu Deus, se eu soubesse que essa mulher era tão enjoada, eu nunca teria. É que a ansiedade. Às vezes a ansiedade leva a pessoa a perder grandes oportunidades, grandes negócios. Se nós fizermos uma comparação entre o cidadão que mora na cidade, entre o cidadão que mora na zona rural, ou o pescador, nós vamos ver que o homem do campo, ele é mais tranquilo com relação à ansiedade. Porque o homem do campo, ele convive muito de perto com a natureza. E ele sabe que determinada semente vai precisar de alguns meses, de alguns anos, de algumas décadas para darem o seu fruto. Ele sabe que não adianta ele querer apressar o processo, porque o que ele pode fazer é muito pouco. Ninguém pode pensar que vai colher laranja com 3 meses. Ninguém pode pensar que vai colher melancia com 3 dias. Ninguém pode pensar que vai colher a jabuticaba com 3 anos. A melancia só dá depois do 3º mês. A laranja só dá depois do 3º ano. E a jabuticaba só dá depois de 10 anos. Cada coisa no seu tempo. Mas o ansioso, ele quer colocar mais fertilizante do que aquela raiz suporta. E ao invés de fazê-la crescer, acaba matando-a. Ela fica realmente tão sufocada que ela tem uma crise de digestão e ela, intoxicada, acaba morrendo. Tudo desequilibrado acaba produzindo efeitos contrários. Então, quando o Senhor Jesus disse de uma forma muito clara: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É como aquela pessoa que está tão preocupada com o que vai vestir e não está preocupada com a saúde do seu próprio corpo. Outras pessoas estão tão preocupadas com o que vai comer que não está preocupada realmente com a qualidade da sua vida. Meu querido irmão, tanto faz nos negócios, nas relações familiares, na formação profissional, seja onde for, nós temos que ter a tranquilidade de saber que tem uma hora que o que melhor podemos fazer é não fazer nada. Quando você já fez a sua parte, ali nós temos que observar o que diz a palavra de Deus. Descansa no Senhor. Faz a tua parte para que Deus complemente e depois tu digas: eu só consegui a vitória porque Deus me complementou. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Não adianta a pessoa se matar de trabalhar, a pessoa ficar extremamente estressada, pensando que com isso vai conseguir acelerar o processo que na verdade só está atrapalhando. Muitas das vezes o pescador, ele quer ir pescar, mas ele olha e diz: não, o mar não está para peixe. Não adianta eu querer ir pescar agora, a lua não saiu. Às vezes o catador de caranguejo está precisando catar o caranguejo, mas ele precisa deixar que alguns fatores da natureza ocorram para que o caranguejo saia da toca e ande. E aí ele consegue, com muito mais facilidade, capturar o caranguejo. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. E quando a pessoa é ansiosa, ela não consegue desligar um único segundo daquele problema. E quando isso acontece, ao invés dela estar ajudando a solucionar o problema, ela está apenas ajudando a aumentar o problema. Ela está multiplicando. Se você tinha um, à medida em que você é ansioso, você multiplica aquele problema por 2, por 3, por 10. E quando você vê, você está ilhada.
Você é uma pessoa cercada de problemas por todos os lados. E o que nos leva a isso é a ansiedade. É querer antecipar o tempo. É querer fazer com que as coisas aconteçam fora do seu tempo natural. Há um tempo para todas as coisas. Não é porque eu quero que a coisa aconteça agora que ela vai acontecer. Não. Sou eu que tenho que me acomodar para que a coisa aconteça no seu tempo e eu entenda que não é o meu tempo que vai fazer com que a coisa aconteça. É o tempo que vai me ensinar a esperar os seus acontecimentos. Meu querido irmão, o Senhor Jesus, Ele, de forma tão sábia, está nos alertando para o perigo que é a ansiedade. A ansiedade é uma excitação anormal. A pessoa fica tão agitada, seus batimentos cardíacos se multiplicam e ela fica praticamente sem controle. Isso é ruim, porque isso dentro do organismo da pessoa desencadeia alguns distúrbios e desencadeia também, por conta dos distúrbios, algumas doenças. Nós temos que entender que nós, seres humanos, nós não somos senhores do tempo. O máximo que nós podemos fazer é muito pouco. Se você quer acelerar, faz tudo o que tu podes, na certeza que tu vais adiantar aí uns 3, 5 minutos, 10 no máximo. Mas nada mais do que isso. Então, é tão caro querer que as coisas aconteçam fora de tempo. É tão pouco proveitoso tudo aquilo que é realizado antes do tempo. Às vezes, uma jovem, ainda muito jovem, começa a ter experiências sexuais e de repente, ainda é uma adolescente e já é mãe. É mãe antes do tempo. E de repente, ela abriu mão daquela fase tão bonita de adolescência, de juventude, para ser uma precoce senhora. E ela não viveu uma das fases mais bonitas da sua vida. Não devemos dar saltos na nossa história. Devemos dar passos, um após o outro. E temos a tranquilidade que a cada tempo acontecerão coisas próprias daquele tempo. E viver cada dia com a alegria de que este dia nunca mais acontecerá. Às vezes nós estamos vivendo um dia pensando tanto no dia seguinte que o dia presente passa e dele não se desfruta nada, não se aproveita nada, até se tem raiva. Se diz, poxa, por que esse tempo não passa? Quanto tempo? Ainda tem 3 semanas para que tal coisa aconteça. Eu queria que esse tempo passasse rápido. E joga fora um bom tempo da sua vida. O Senhor Jesus, sabiamente, Ele está nos dizendo a cada um de nós, olha, não andeis ansiosos. Não andar ansioso é dizer, Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu sei que eu não posso deixar de fazer nada que esteja ao meu alcance. Eu não posso descansar mais do que devo, mas eu não devo também querer fazer mais do que eu posso. O meu limite é a minha possibilidade. Por isso, nós temos sempre que dizer, eu farei tudo o que for possível e não tudo o que for necessário. Porque quando a pessoa diz, eu farei tudo o que for necessário, ela está dizendo, eu farei coisas certas e erradas. Os fins justificarão os meios. Quando, na verdade, os fins, eles nunca justificarão os meios. Não. Não é porque eu quero uma coisa que eu vou conseguir a qualquer preço, a qualquer custo. Pisando nas pessoas, usando de deslealdade, querendo trapacear, querendo furar a fila, querendo enganar, querendo dar uma de esperto. E o esperto, ele às vezes até consegue o que quer. O pior é que ele não desfruta do que ele conseguiu. Que coisa ruim, não é? Coisa mais triste é você ter uma mesa farta e não ter saúde para comer. Coisa triste é você ter um quarto com um ótimo colchão, um excelente lençol, um bom travesseiro, um clima maravilhoso, ter tudo de bom e não ter sono, não ter paz para poder deitar e logo dormir.
no Senhor, podemos até ter um estábulo, uma manjedoura, um lugar simples, desconfortável ao corpo, mas quando se deita, logo vem o sono e nos arrebata. É muito melhor dormir com o desconforto do corpo, mas com o conforto do espírito, da alma, com um sono tranquilo e reparadouro, do que um conforto enorme para o corpo, mas um espírito inquieto, ansioso. Eu quero te desafiar, meu querido amigo, meu caro irmão, para que todos nós façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para alcançar os nossos objetivos. Mas, em primeiro lugar, usando as regras do Senhor Jesus, com honestidade, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho, com muita lealdade. E depois de usar todos os ensinamentos de Jesus, tanto nas nossas profissões, como nas nossas relações familiares, relações sentimentais, ministeriais, qualquer que seja a sua atividade, qualquer que seja a sua função, seja uma pessoa de cabeça erguida, que diga: eu não barateio as minhas convicções. Não é porque um esperto vai querer tirar proveito de mim e passar na minha frente. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Com Deus se transforme em muito, do que sofrer o muito sem Deus, que acaba me produzindo muito pouco ou nenhum prazer. Eu quero não te conformar no sentido de tu cruzares os braços, mas eu quero te consolar com esta palavra e dizer que tudo que é para o teu bem, Deus está promovendo. Tudo aquilo que de fato, não apenas aparentemente, é bom para a tua vida. Às vezes o nosso coração é enganoso, às vezes nós queremos uma coisa, mas aquilo é o fim da nossa vida. Eu vi um testemunho de uma jovem que me cortou o coração. A jovem, ela dizia: olha, eu tive um relacionamento com um rapaz com quem eu nem gostava. E pro meu azar, eu acabei engravidando esse rapaz. E por causa do meu filho, eu acabei aceitando casar com ele. E ela casou com ele. E ela dizia no seu relato: eu nunca fui feliz com ele. Ele sempre foi muito possessivo. Ele pegava o meu celular para saber para quem eu liguei. Ficava o tempo todo com um ciúme doentio. Ela não aguentou e dele se separou. Passaram 2 anos separados. Mas ele nunca deixou ela sossegada. Nunca, 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 nunca. E agora, ele chegou em sua casa, ela estava sozinha. Ele perfurou os 2 olhos dela. E ela, numa situação humilhante, lembrava-se de que, por ter ansiedade de querer conhecer alguém, acabou semeando um relacionamento tão trágico que ela se arrepende amargamente, sem lamentavelmente poder voltar atrás. Os prejuízos da vida desta mulher são tão grandes. Tudo isso porque a ansiedade lhe fez ter um relacionamento fora do tempo. Cuidado com o tempo. O tempo em que as coisas acontecem, muitas das vezes, ele é mais importante do que o que acontece. Então eu quero te dizer, não anda ansioso. Se tu estiveres ansioso, denuncia o teu coração ansioso para Deus. E diz: Deus, eu te peço, me ajuda. Esta ansiedade acelera meus batimentos cardíacos. Esta ansiedade rouba o meu sono. E diga para Deus qual é o desequilíbrio que está causando na sua vida. Ore, descansa, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. E o Senhor, andando no caminho dele, vai te dar uma pequena vitória, mas que tu vais desfrutar tanto dela, que tu vais te orgulhar desta vitória. É melhor do que uma grande vitória, sem que a pessoa desfrute nada ou até mais tarde se arrependa.
Pai querido e Pai amado, eu estou orando, porque eu sei que o Senhor está aí ao lado deste meu amigo, deste meu irmão. Pai, não deixe que esta ansiedade precipite as atitudes e a pessoa semeie um problema grave e longo para a sua vida, mas que ela, fazendo tão somente a parte que lhe cabe, o Senhor complemente com aquilo que só o Senhor pode fazer, com o milagre que só o Senhor pode realizar. Queremos estar em paz contigo, queremos estar longe do pecado, e aí todas as coisas ocorrerão para o nosso bem, para a nossa felicidade e para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. O tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus pros meus sentimentos.